Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube, mais uma vez. Hoje vamos ver o caso de Jack, o Estripador, que com certeza vocês devem conhecer, já que foi referenciado em todos os lugares nos últimos anos. Muito, a tal ponto que é provável que vocês conheçam o nome, mas não exatamente o que ele fez e se sua identidade foi descoberta ou não. Então vamos falar sobre tudo isso. O vídeo é longo, mas o tema compensa. Acima na tela vocês podem ver meus outros casos. Abaixo estão minhas redes sociais, caso queiram me seguir. E sem mais nada a dizer, vamos começar. Para entender este caso, antes de falar sobre os crimes que esse assassino cometeu ou as muitas teorias que existem ao redor dele, é necessário que a gente pare para analisar o contexto em que ele tirou a vida de 5 mulheres no East End de Londres em 1888. Desde então, e até mesmo antes disso, o distrito de East End ganhou fama de ser o lar dos setores mais marginalizados da sociedade. Popularmente, costumava-se dizer que nessa área viviam apenas os imorais e os criminosos, aqueles que eram só um pouco melhores do que animais selvagens. E embora seja verdade que alguns lugares da região estavam, de certa forma, controlados por diferentes criminosos, a maioria dos bairros do distrito estava superlotada de pessoas pobres. A partir de 1882, Londres e a Inglaterra em geral haviam se tornado o destino de milhares de imigrantes que fugiam de seus países em busca de mais segurança e também de mais oportunidades de trabalho. Infelizmente, o fluxo de imigrantes de baixa renda era tão grande que não havia empregos suficientes para que todos eles conseguissem um. Por sua vez, a falta de trabalho e, em geral, a má situação económica de Londres fizeram com que bairros como Whitechapel tivessem uma população cada vez maior e, acima de tudo, com mais necessidades, o que obrigava muitas pessoas a recorrer à criminalidade e muitas vezes à prostituição, que era praticamente a única forma que as mulheres tinham de ganhar dinheiro. Para que vocês tenham uma ideia, segundo os registros policiais de 1888, somente em Whitechapel existiam 62 bordéis e pelo menos umas 1.200 mulheres que exerciam a prostituição. Nos últimos anos, Whitechapel vinha se tornando um bairro cada vez mais complicado. Com o aumento dos bordéis, também começaram a abrir cantinas e bares que vendiam álcool a preços muito baratos. Isso fazia com que sempre houvesse pessoas alcoolizadas nas ruas desse bairro e, como consequência, muita violência na região. Frequentemente, essa violência era causada por crimes como assaltos, roubos ou até mesmo abusos sexuais. Mas, em outras ocasiões, eram brigas entre bêbados que chegavam até mesmo à morte. Nesse contexto de violência, pobreza e superpopulação, ocorreram vários homicídios complexos. No entanto, os mais notáveis foram aqueles que aconteceram em manifestações e protestos. Por causa da situação económica, o pior incidente foi o que ocorreu em 1887, quando no domingo, 13 de novembro, a Federação Radical organizou e convocou uma manifestação contra a coerção nacional contra a Irlanda. Nessa manifestação de aproximadamente 10.000 pessoas, 2.000 policiais e 400 soldados receberam ordens para reprimir os presentes. A brutalidade da força foi extrema e resultou em 2 mortos e centenas de feridos. Apesar da brutalidade da ação das forças, o episódio, conhecido como Domingo Sangrento, não gerou grandes mudanças na percepção das pessoas sobre Whitechapel. Os fatos que ocorreram no ano seguinte e a cobertura constante da imprensa sobre os crimes cometidos por Jack, o Estripador, acabaram por consolidar a ideia daquele bairro e de todo o distrito de East End como um lugar terrível, um lugar de muita escuridão, onde monstros se escondiam. Voltando a Jack, o Estripador, a esse assassino em série foram atribuídos os homicídios de 5 mulheres. Mas a verdade é que elas não foram as primeiras a aparecerem sem vida nas ruas do East End.
nesse distrito onde a violência era algo cotidiano. Não era incomum que a Polícia Metropolitana de Londres encontrasse corpos sem vida nas ruas dos diferentes bairros. Tanto homens quanto mulheres apareciam nas ruas dessa região da cidade sem vida, ou em muitos casos, gravemente feridos. A violência, mesmo nesse nível, não era surpresa nem para as autoridades, nem para a população do East End. No entanto, a partir de abril de 1888, os achados se tornaram muito mais macabros. A primeira vítima desse dia de violência foi Emma Elizabeth Smith, uma mulher de 45 anos de idade que já morava ali há 1 ano e meio, no que na época era chamado de Common Lodging House. Emma era o que naquela época se conhecia como uma desafortunada. Uma mulher que se dedicava à prostituição de forma independente, ou seja, que oferecia seus serviços e os praticava na rua. Ao contrário daquelas que trabalhavam para um bordel que tinha quartos inteiramente dedicados a isso, ou outras trabalhadoras do sexo que levavam seus clientes para sua própria casa. Se ser prostituta já era perigoso, ser como a Emma era ainda mais arriscado. Segundo a dona da pensão onde ela morava, várias vezes ela voltou machucada por causa de algum de seus clientes. No entanto, apesar desses incidentes, a mulher sempre voltava a se prostituir, impulsionada por sua forte dependência do álcool. O vício que, em primeiro lugar, a tinha levado a essas circunstâncias, já que, devido ao seu alcoolismo, ela havia perdido o pouco que era dela. E seus filhos, já adultos, haviam decidido cortar toda a relação com a mulher. Na tarde de segunda-feira, 2 de abril de 1888, Emma deixou a pensão da senhora Mary Russell para ir a uma das tabernas próximas. Era parte de algo que ela fazia todos os dias, se instalava em algum bar para beber até que a noite caísse, que é quando ela saía para ficar na rua em busca de algum cliente. Já na madrugada de 3 de abril, uma das colegas que trabalhava na mesma rua que Emma a viu conversando com um homem que usava roupas escuras. A noite não tinha sido muito boa para essa outra mulher, chamada Margaret Hayes, então depois de um tempo ela decidiu voltar para sua casa, enquanto Emma continuava conversando com o mesmo homem com quem tinha sido vista antes. Algumas horas depois, entre 4 e 5 da manhã, Emma voltou caminhando para a pensão onde morava. Seu estado era deplorável, seu rosto estava sangrando. E de acordo com o que a dona do estabelecimento pôde ver, a mulher tinha um corte profundo na orelha, além de vários ferimentos na parte inferior do corpo. Quando ela perguntou o que tinha acontecido, a mulher explicou que 2 jovens haviam roubado todo o seu dinheiro. Diante disso, preocupada com o estado em que sua hóspede havia chegado, a senhora Russell teve que insistir em levá-la ao hospital. E após algumas tentativas, conseguiu convencer Emma a acompanhá-la até o Hospital de Londres, localizado a cerca de 15 minutos de onde elas estavam. Ela foi atendida pelo Dr. George Heslip, que determinou que, além dos cortes visíveis, Emma havia sido agredida com um objeto contundente. Ou seja, introduziram um objeto em sua vagina com tanta violência que romperam seu peritônio, o tecido que reveste o abdômen e a maioria dos órgãos dessa região. Enquanto o doutor a quem a atendia, Emma conseguiu contar com um pouco mais de detalhes o que havia acontecido. Por volta de 1h30 da manhã, depois que sua colega decidiu ir embora, Emma decidiu mudar de lugar. Ela já estava passando pela igreja de Whitechapel quando um grupo de homens se aproximou dela, tentando evitar problemas. A mulher atravessou, mas eles não tiveram nenhum problema em segui-la durante seu caminho pela rua Osborne, onde finalmente a encurralaram para abusar dela e roubá-la. Antes de irem embora, os 3 homens que ela descreveu como jovens a atacaram com uma arma que ela não conseguiu identificar devido à escuridão. Infelizmente, os ferimentos de Emma eram extremamente graves, e pouco depois de ser internada no hospital, ela entrou em coma devido a uma peritonite severa que acabaria causando sua morte. Na manhã de 4 de abril, embora pelo próprio testemunho de Emma seja improvável que ela tenha sido vítima de Jack, o estripador foi o início do que a polícia chamaria de homicídios de Whitechapel, aos quais logo se somariam as 5 vítimas oficialmente reconhecidas desse assassino em série. Em 7 de agosto daquele mesmo ano, outra prostituta foi brutalmente assassinada na mesma área onde Jack fez suas vítimas. E estamos falando de Martha Tabram. Assim como no caso de Emma, Martha tinha um sério problema com a bebida,
o que foi afetando sua vida e seus relacionamentos pessoais. Até deixá-la afundada na miséria, tendo que recorrer à prostituição para conseguir se sustentar. Na noite de segunda-feira, 6 de agosto, Marta decidiu sair às ruas para ganhar algum dinheiro, mesmo quando chovia torrencialmente. A verdade é que não se sabe muito bem como foi sua última noite de vida. Mas, na manhã seguinte, essa mulher foi encontrada nas escadas da rua George Yard. Ela recebeu 39 facadas, porém, faltavam certos detalhes para coincidir com os 5 canônicos. A falta de um motivo claro e a área onde ela foi assassinada faz com que muitos considerem seu caso como o primeiro homicídio de Jack, embora isso nunca tenha sido comprovado. A primeira vítima do que hoje conhecemos como os 5 canônicos ou homicídios comprovados cometidos por esse assassino em série foi Marianne Nichols, embora seu sobrenome de solteira fosse na verdade Walker, Polly, como sua família e amigos a chamavam. Ela nasceu em 26 de agosto de 1845 nas proximidades da Fleet Street, em Londres, sendo a segunda dos 3 filhos que Edward e Caroline Walker tiveram. Infelizmente, há poucas informações disponíveis sobre sua infância. O pouco que sabemos sobre Mary é que, na adolescência, ela teve um breve romance com um rapaz de sua idade chamado Thomas Stuart Drew, com quem terminou em 1863 ao conhecer William Nichols, um homem que trabalhava com impressão. O amor entre eles foi imediato, e com menos de um ano de relacionamento decidiram se casar. Em 16 de janeiro de 1864, eles se mudaram juntos para um apartamento na Fleet Street. Embora não tenham ficado lá por muito tempo, pois poucas semanas depois se mudaram para a casa do pai de Mary, que estava gravemente doente. Eles viveram nesse outro lugar por 10 anos, chegando até a começar sua família enquanto estavam lá. Na verdade, 3 dos seus 5 filhos nasceram enquanto ainda moravam com Edward. Mas logo o espaço começou a ficar pequeno e o casal queria ter seu próprio lugar. Então, em 1875, eles se mudaram novamente, desta vez para um apartamento no sul de Londres, em um conjunto de edifícios chamado Peabody Buildings. Lá, Mary daria à luz seus 2 últimos filhos, sendo o caçula Henry Alfred em 1879. Nessa época, o relacionamento entre ela e seu marido passava por um momento extremamente complicado. Polly descobriu logo após dar à luz que seu marido a traía, o que a levou a uma enorme depressão que acabou levando-a ao alcoolismo. Como se a situação já não fosse suficiente, William decidiu abandoná-la e foi morar com sua amante por um tempo, deixando Mary responsável por seus 5 filhos. A situação não melhorou com o tempo, pelo contrário, ficou ainda mais tensa. Mary culpava William por seus casos fora do casamento e, por sua vez, ele alegava que era o alcoolismo que estava destruindo o casamento. Finalmente, no ano seguinte, o casal decidiu se separar e Mary deixou o lar, deixando 4 de seus filhos com William e Seth, o mais velho, Edward, que foi morar com o avô materno. Apesar de já não estarem juntos, William ainda era financeiramente responsável por Mary, de acordo com as leis da época, então ele pagava semanalmente uma pensão de 5 shillings. Para que sua ex-esposa morasse em uma pensão chamada Lambeth, localizada não muito longe do apartamento onde ele e seus filhos viviam. Mary ficou hospedada lá até o dia 31 de maio de 1881, quando, de repente, ela deixou a pensão para se mudar com um homem cujo nome ninguém ao seu redor sequer conhecia. Furioso, William tentou usar isso como desculpa para não pagar mais a pensão, mas Mary não estava disposta a perder esse dinheiro tão facilmente, então envolveu as autoridades, que acabaram dando razão a William, já que o argumento era de que tinha sido ela quem saiu do lar familiar, abandonando ele e os filhos. O fato é que o relacionamento com esse homem não durou muito e Mary acabou morando com o pai dela. Enquanto isso, o problema dela com o álcool se agravava, deteriorando até mesmo o relacionamento com o pai. A vida dela piorava cada vez mais. Por volta de 1888, Mary ficou sem lar, então teve que recorrer novamente à prostituição para se sustentar. Ela foi para o East End de Londres, onde era mais fácil encontrar clientes e onde os aluguéis eram mais baratos. Na época dos acontecimentos, Polly, já com 42 anos, dividia um quarto com uma mulher chamada Nellie Holland em Whitechapel.
No entanto, em 30 de agosto, quem administrava a pensão a expulsou de lá. Ela estava muito atrasada no pagamento de 4 shillings pela cama que ocupava. Irritada, Mary pegou suas poucas coisas e saiu do quarto, garantindo que voltaria muito em breve com o dinheiro. No entanto, ela nunca voltou. Por volta das 3:30 da madrugada do dia 31 de agosto, enquanto Charles Cross, condutor de uma charrete, ia para o trabalho, ele notou o que parecia ser uma lona abandonada em frente à porta de um estábulo de cavalos localizado na Box Row, em Whitechapel. Com curiosidade inevitável, Charles decidiu se aproximar enquanto seu colega Roberto Paulo passava por ali. Ainda não muito convencida do que estava vendo, Cross chamou Paulo para que se aproximasse também. Foi então que perceberam que aquilo não era uma lona, e sim o corpo de uma mulher. Confusas diante do que acabavam de descobrir, as duas motoristas passaram alguns minutos discutindo se a mulher que haviam encontrado por acaso estava inconsciente ou morta. No entanto, quando conseguiram uma lanterna para iluminar, ficou claro que ela estava sem vida. A mulher estava deitada de costas, com os olhos abertos e o rosto machucado, pelo que os dois homens conseguiram distinguir na escuridão. Ela apresentava ferimentos na garganta e no estômago. Naquela época, era normal que oficiais de polícia patrulhassem a área a pé, então Charles e Roberto procuraram por um até encontrarem Jonas Missen não muito longe, a quem contaram o que haviam descoberto enquanto conversavam com Missen. Um de seus colegas, que caminhava na direção oposta, já havia encontrado o corpo e começou a fazer sinais com sua lanterna para chamar a atenção de um terceiro oficial chamado João Train. O corpo estava muito perto da janela de uma casa onde morava Emma Green, uma mulher viúva com seus filhos. Naturalmente, enquanto esperavam que o corpo fosse recolhido, 2 policiais bateram à porta para perguntar à família se alguém tinha ouvido algum barulho fora do comum naquela noite. No entanto, nem Emma nem seus 3 filhos disseram ter ouvido nada suspeito. Na verdade, nem mesmo os policiais que patrulhavam a área tinham visto ou ouvido qualquer coisa. Portanto, a princípio, não havia pistas de quem ou sequer quando tinham atacado Mary. Naquela época, a figura do legista, como conhecemos hoje, não existia e as autópsias eram realizadas por cirurgiões, como o Dr. Rhys Ralph Llewellyn, que costumava trabalhar com a polícia, com bastante frequência. Naquele dia, a polícia solicitou a presença dele na cena do crime. E o homem chegou às 4 da manhã para constatar a morte da vítima, cuja identidade ainda não era conhecida. Após uma análise bastante superficial na rua, o homem determinou que a mulher estava morta havia apenas meia hora. E embora chamasse muito a atenção dele a pouca quantidade de sangue na cena, principalmente pela quantidade de ferimentos que ele havia constatado na vítima. Segundo o seu relatório, a mulher apresentava 2 cortes profundos na garganta, enquanto na região do abdômen havia um ferimento ainda mais profundo, feito em forma de zigue-zague. Ao mesmo tempo, ela também tinha 4 cortes feitos com a mesma arma no lado direito do seu torso. Pela forma dos ferimentos, ela estimava que a faca tinha entre 15 e 20 centímetros de comprimento. Todas essas informações, que ela deu inicialmente de forma verbal à polícia, levaram a pensar que a mulher não havia sido assassinada naquele local, iniciando uma investigação que ficaria a cargo da Polícia Metropolitana e, especificamente, dos oficiais John Spartin e Joseph Helson. Simultaneamente, a imprensa escrita começava sua própria investigação. Cada jornal tinha sua própria teoria sobre o que havia acontecido. Vários deles falavam de uma conexão entre as mortes de Emma e Martha e a dessa terceira mulher, que ainda não havia sido identificada. A polícia conseguiu descobrir o nome de Mary graças às suas anáguas. Ao examinar o corpo no necrotério com mais detalhes, não encontraram nenhuma identificação, mas sim o selo de uma fábrica de anáguas. Por isso, rapidamente foram até esse local, onde receberam o nome da mulher que as havia comprado. Mary Nichols, identidade que foi confirmada quando a administradora de sua hospedagem e seu ex-marido a reconheceram. O fato é que, quanto ao responsável pelo ataque, os investigadores não conseguiram obter muitas informações. E enquanto ainda tentavam reconstruir as últimas horas de Mary, um novo corpo feminino apareceu nas proximidades. Nas primeiras horas da manhã de 8 de setembro de 1888, João Davis,
um idoso que morava no número 29 da rua Hanbury, começou sua rotina diária. Ele se levantou um pouco antes das 6 da manhã e, depois de uma xícara de chá, saiu para o quintal para ver como estava o tempo. No entanto, em vez de descobrir como estava a manhã, ele encontrou algo assustador. No seu quintal, no espaço entre o portão e os 3 degraus que marcavam a entrada dos fundos da casa, jazia o corpo sem vida e extremamente mutilado de uma mulher. Sua cabeça estava voltada para a casa e a saia do seu vestido havia sido levantada, expondo sua roupa íntima. Um lenço estava amarrado com força ao redor de sua garganta e tanto seu rosto quanto suas mãos estavam encharcados de sangue. Impactada com a descoberta, Joanna saiu para a rua sem ter muita certeza do que deveria fazer naquele momento. Seu estado fez com que 2 homens que trabalhavam para a prefeitura se aproximassem para perguntar se ela estava bem. Diante da resposta do idoso, eles rapidamente decidiram ir até a polícia, então se dividiram para procurar um policial que estivesse trabalhando na área. Enquanto cada um fazia sua busca, um dos trabalhadores municipais, James Kent, não conseguia evitar que a imagem da mulher assassinada de forma sádica se repetisse várias e várias vezes em sua cabeça. Assim, para tentar parar com isso, desistiu de procurar um policial. E, em vez disso, parou em um bar aberto para pedir alguma bebida forte. Seu colega Henry Holland, por sua vez, se apressou para chegar até a Commercial Street, um lugar mais movimentado e onde quase sempre havia policiais patrulhando a pé. E aquele dia não foi exceção. Depois de alguns minutos de busca, Henry encontrou um policial a quem contou nervosamente tudo o que havia acontecido, mas ele pareceu não dar importância ao que Henry dizia. Na verdade, ele se recusou a sair do lugar, dizendo que tinha ordens para não deixar aquela rua. Por sorte, enquanto Henry, indignado, discutia com o policial, John Davis. Ele chegou sem fôlego à delegacia, que ficava mais longe, naquela mesma rua, e sem fôlego exigiu ver o chefe, contando o que havia acontecido. Apenas alguns minutos depois, ele e o detetive Joseph Chandler saíram rapidamente em direção à casa de Davis, onde já começava a se reunir um grupo de curiosos que tinham ouvido rumores sobre o que estava acontecendo. Chandler sabia que não conseguiria trabalhar com tantas pessoas ao redor, então pediu reforços para conter os curiosos. E, além disso, solicitou a presença do Dr. George Baxter Phillips, outro dos cirurgiões que trabalhava com a polícia. O especialista chegou à cena do crime por volta das 6h30 e logo percebeu que sua presença ali não fazia muito sentido. A vítima estava, sem dúvida alguma, morta, então ele não pôde fazer nada além de declarar oficialmente o óbito e ordenar que seu corpo fosse levado para o Whitechapel Workhouse Infirmary, onde funcionava a morgue naquele momento. De acordo com o que o médico determinou nessa primeira análise, a causa da morte da mulher era extremamente semelhante à de Mary Nichols. 2 cortes profundos que iam da esquerda para a direita em seu corpo, mas essa não era a única semelhança. Assim como no primeiro caso, essa mulher tinha todo o abdômen mutilado, algo em que ele fez questão de enfatizar antes de deixar a cena para preparar a entrada no necrotério. A detetive Chandler e vários outros oficiais ficaram na cena, descobrindo vários objetos pessoais que pareciam ser da vítima. Primeiro, encontraram 2 comprimidos bem perto de onde o corpo estava. E nessa mesma área também encontraram um pequeno pedaço de envelope rasgado, um pedaço de tecido desfiado e um pente. Objetos que, embora parecessem sem importância, foram essenciais na hora de identificar a vítima. Graças ao depoimento de John Davis, souberam que era bastante comum ver a mulher por aquela região. Por isso, imediatamente começaram a perguntar nos arredores para saber quem a conhecia ou se pelo menos a tinham visto na noite anterior. Esses interrogatórios, quase em massa, permitiram às autoridades saber que pelo menos 2 homens a tinham visto à 1h50 da madrugada. A vítima, que tinha dito a um deles que não tinha dinheiro suficiente com ela para pagar a noite na casa de acolhimento onde morava. O testemunho dele não só foi importante porque indicava a partir de que hora a mulher poderia ter sido assassinada, mas porquê? Além disso, ele deu o nome da mulher, Annie Chapman, permitindo que a polícia entrasse em contato com a família dela para confirmar a identidade. De acordo com o que os oficiais conseguiram descobrir sobre ela, Annie tinha 47 anos na época de sua morte. E desde que era praticamente uma menina, ela tinha um vício em álcool,
o que ao longo de sua vida lhe causou diferentes problemas, incluindo seu divórcio, que havia ocorrido 2 anos antes do homicídio. Tentando recomeçar do zero, Annie havia decidido sair de Paddington, a região central de Londres onde viveu desde o seu nascimento, e em seu lugar se instalar em Whitechapel. Um lugar muito mais acessível para uma mulher separada que se sustentava através de diferentes trabalhos manuais. Ela fazia crochê e diferentes tipos de tapeçarias para poltronas que estavam muito na moda naquela época. Também vendia flores e, quando tudo isso não era suficiente, recorria à prostituição como forma de conseguir dinheiro rápido. Isso ficou registrado na investigação judicial que começou alguns dias depois, na qual os avanços da investigação foram apresentados ao juiz Baxter. Durante essas audiências, o relatório da autópsia dela foi lido publicamente pela primeira vez, o que impactou ainda mais a imprensa e, posteriormente, o público. O abdômen de Annie havia sido completamente aberto, com incisões precisas, mas seus órgãos internos, no entanto, foram manipulados de forma macabra. Os intestinos dela foram completamente esticados sobre o corpo e apoiados em um dos ombros, enquanto o útero havia sido totalmente arrancado do corpo. E não foi encontrado. Esse último dado provocou diferentes reações e o surgimento de várias teorias. O juiz Baxter, por exemplo, propôs a hipótese de que Annie teria sido assassinada apenas pelo desejo do agressor de retirar seu útero. Apesar de investigada, essa possibilidade foi rapidamente descartada. Ao contrário de outra teoria que surgiu na mesma época, a de que o responsável tinha conhecimentos médicos. O que explicava a forma praticamente perfeita com que ele havia aberto o abdômen de Annie Chapman. Como era de se esperar, a notícia da descoberta de uma segunda mulher sem vida na região de Whitechapel, com ferimentos muito semelhantes aos da primeira, transformou-se rapidamente em manchete de todos os meios de comunicação da cidade. Desde o primeiro momento, a imprensa acompanhou o desenvolvimento da investigação e também do julgamento, colocando ainda mais pressão sobre a polícia londrina. Ao mesmo tempo, geravam ainda mais terror na população, que diariamente lia não só os detalhes macabros da morte de Annie e Mary, mas também todo tipo de teorias sobre quem era o responsável. No último dia da investigação judicial pela morte de Annie, em 24 de setembro, Sir Charles Warren, chefe da Polícia Metropolitana de Londres, recebeu uma carta anônima que supostamente havia sido escrita pelo assassino. Que diz: "Querido senhor, desejo me entregar. Tenho pesadelos todas as noites e me sinto miserável. Eu sou quem cometeu todos os assassinatos dos últimos 6 meses. Sou um assassino de prostitutas. Encontrei a mulher que queria na Chapman e fiz com ela o que chamo de esquartejá-la. Esta é a faca com a qual cometi os assassinatos." Essa última frase estava embaixo de um desenho de uma faca, acompanhado do desenho de um caixão. Apesar da carta ser preocupante, não era a primeira vez que a polícia recebia esse tipo de bilhete em casos populares como aquele. Então, depois de lê-la algumas vezes, Charles Warren e sua equipe decidiram não dar importância. Eles estavam convencidos de que se tratava de alguém buscando atenção e não do próprio assassino. Se a pessoa que escreveu a primeira carta foi a mesma que, 3 dias depois, enviou uma para a Agência Nacional de Notícias Central, não podemos saber. Mas o dia 27 de setembro marcou um antes e depois no caso. Os 2 primeiros meios para os quais essa carta foi enviada a ignoraram completamente. O terceiro decidiu compartilhá-la com a Polícia Metropolitana. Com um tom sarcástico, a carta dizia: "Querido chefe, continuo ouvindo que a polícia me pegou, mas ainda não conseguiram. Eu rio quando vejo vocês falando de forma tão inteligente, dizendo que estão no caminho certo para me pegar. Eu sou contra as prostitutas e não vou parar de estripá-las até que me peguem." O mais assustador dessa carta eram os detalhes que ele dava sobre o seu modus operandi. E a promessa de que cortaria as orelhas da sua próxima vítima para provar que era realmente ele quem tirava a vida das vítimas. O que mais se popularizou dessa carta não foi isso, e sim a assinatura. Ao contrário da primeira, essa segunda carta tinha um remetente, Jack, o estripador, nome pelo qual o assassino passaria a ser chamado. Essa carta só se tornou pública na manhã do dia 1º de outubro, acompanhada da notícia de um terceiro homicídio.
Elizabeth Stride, de origem sueca. Elizabeth tinha 44 anos quando sua vida chegou a um fim abrupto, apelidada pelos amigos de Long. Liz por ser alta. Essa mulher exercia a prostituição desde jovem, estando registrada no cadastro de trabalhadoras sexuais de Gotemburgo, que era sua cidade natal. Naquela época, ela tinha acabado de completar 20 anos de idade, em 1878. Após se separar do marido, Stride se mudou para um albergue em Whitechapel, onde começou a trabalhar como costureira e faxineira, embora logo tenha voltado ao seu antigo trabalho. Tendo alguns problemas com a lei de vez em quando, por ser encontrada bêbada em público em várias ocasiões. Apesar disso, os diferentes amigos que ela fez morando em Londres a descreviam como uma mulher de caráter tranquilo, sendo seu maior problema a bebida. Ao contrário das outras vítimas, Elizabeth morava há 6 anos no mesmo lugar, sem ter nenhum problema ou conflito com outros hóspedes ou com parceiros. Seu principal trabalho tinha se tornado fazer faxinas e sua rotina era quase sempre a mesma. Depois de terminar seu trabalho às 18h30, ela ia para o Queen's Head Pub, um local situado no centro de Whitechapel. No dia 30 de setembro não foi diferente. Liz foi até aquele bar e ficou lá por cerca de meia hora antes de voltar. Em casa, ela conversou com Charles Preston, um dos outros hóspedes, e pediu emprestado o escova de roupas dele para tirar fiapos de sua roupa. De acordo com o que Charles diria mais tarde, Liz devolveu a escova pouco depois e, por volta das 19h30, saiu novamente, mesmo estando chovendo muito. Mais tarde, naquela mesma noite, alguns operários a viram em outro pub, onde ela estava acompanhada por um cavalheiro não muito alto que usava um terno de luto. Um chapéu em formato de cogumelo. Além disso, ele tinha um bigode estranho. Liz parecia estar encantada com o homem, mas para esses dois operários, a aparência e o comportamento dele pareceram estranhos. Então, antes de irem embora, eles se aproximaram da mulher para alertá-la de que aquele era Mandil de Couro, apelido que até então tinha sido dado ao assassino. A mulher os ignorou completamente e acabou saindo do local com o homem. Já passava das 20h30 quando eles deixaram aquele bar, indo em direção à Commercial Road e à Barnard Street. Durante a hora seguinte, várias pessoas a viram na companhia desse homem, que inclusive comprou uvas de um vendedor ambulante para compartilharem enquanto se beijavam. Em algum momento, entre a última vez que o casal foi visto, à 00h35 e 1h, as coisas deixaram de ser românticas. Louis Dimschatz, o responsável por um clube social próximo, saiu do trabalho em uma carroça puxada por cavalo. Ele mal tinha atravessado o pátio do local quando o animal parou de repente. Então, um pouco confuso, Louis desceu da carroça e procurou o que havia assustado o cavalo, encontrando o corpo sem vida de Liz. De acordo com os relatos da época, a mulher tinha acabado de ser assassinada e o sangue ainda jorrava do ferimento no pescoço. Isso chocou tanto o homem que ele acabou gritando horrorizado, alertando tanto os vizinhos quanto aqueles que ainda estavam no clube, que rapidamente se aproximaram para descobrir o que havia acontecido. A polícia não demorou a chegar à cena e percebeu que, embora o perfil da vítima coincidisse com os homicídios de Jack, o estripador, faltava um elemento característico muito especial. Liz não tinha cortes no abdômen e, portanto, o assassino também não pôde reorganizar ou até brincar com seus órgãos como nos casos anteriores. As autoridades logo chegaram à conclusão de que alguém o havia interrompido no meio do processo de assassinato das vítimas. E antes de ser descoberto, o assassino fugiu, deixando seu trabalho pela metade. Essa teoria foi comprovada apenas 1 hora depois, quando a polícia recebeu uma segunda ligação pelo descobrimento de um segundo corpo, não muito longe da área onde estavam. Era outra mulher que trabalhava com sexo, identificada como Catherine Eddowes. Conhecida também como Kate, essa mulher de 46 anos era frequentemente descrita por seus amigos como uma pessoa não só bonita, mas também muito inteligente. Embora também tivesse um temperamento volátil. O dono da pensão onde ela morava em 1888 afirmou que se tratava de uma mulher que parecia estar sempre feliz e cantando. Além de sobreviver graças à prostituição, Kate também fazia diferentes trabalhos extras.
Nos verões, por exemplo, ela e uma amiga costumavam ir para Kunch para trabalhar na colheita de lúpulo, o que lhe rendia uma quantia considerável de dinheiro. No entanto, ela gastava esse dinheiro muito rápido quando voltava para Londres, então precisava voltar a se prostituir. Nos últimos dias de setembro, restavam apenas alguns peniques para dividir entre ela e sua amiga. Com o que restava, Catherine fez questão de pagar uma cama no Chulane Casual World e, enquanto se registrava como hóspede. Ela contou que havia voltado para Londres com a ideia de capturar o assassino e receber a recompensa que as autoridades estavam oferecendo. Ela disse estar convencida de que sabia quem era Jack, o estripador. Diante dessas afirmações, o responsável pela pousada sugeriu que ela tivesse cuidado para não acabar sendo morta pelo assassino enquanto tentava capturá-lo. Já sem dinheiro, no dia 29 de setembro, Kate teve que penhorar suas botas e, com o que recebeu por elas, comprou chá e açúcar para aliviar a fome. Embora o dinheiro que ela recebeu tenha sido tão pouco que, depois dessa compra, já não tinha mais nada. Então, ele viajou até o distrito onde sua filha morava para pedir-lhe dinheiro. Ela voltou para a pousada à tarde e ficou lá até por volta das 7, o que ela fez entre esse horário e as 8 da noite. Não sabemos, mas até esse momento, Katie estava embriagada e caída no chão do número 29 da Aldergate High Street. Por isso, um policial que passava pela área decidiu levá-la para a delegacia, onde ela ficou em uma cela. Até aproximadamente 00:55 do dia 30 de setembro, quando os policiais a liberaram porque ela já estava sóbria. Ela acabou saindo de lá à 1 da manhã e foi embora na direção oposta ao que seria a sua casa. Em vez disso, ela pegou outra rua, a Aldergate High Street, provavelmente com a intenção de continuar bebendo na região. Cerca de meia hora depois, 3 homens a viram conversando com um homem, em frente à Church Passage, perto do que é conhecido como Mitre Square, bem próximo à grande sinagoga de Londres. Menos de 10 minutos depois que essas pessoas a viram com um acompanhante, um policial de sobrenome Watkins entrou na praça para fazer sua ronda. Foi então que ele viu o corpo da mulher deitada de costas, cercada por uma enorme quantidade de sangue e com as roupas levantadas. Ao contrário de Elizabeth com Catherine, o assassino teve tempo suficiente para fazer um corte profundo na garganta, mas também para fazer um corte profundo no abdômen, através do qual ele havia retirado o intestino, colocando-o sobre o ombro esquerdo dela, como havia feito com vítimas anteriores. No entanto, com Catherine, ele foi ainda mais longe. E quando o médico cirurgião a examinou, constatou que o assassino havia levado o rim esquerdo e praticamente todo o útero dela. Foi assim que uma nova investigação judicial foi aberta por esses 2 casos. Mas o fato é que não se obteve nenhuma pista contundente que pudesse apontar o assassino. No entanto, no dia seguinte aos acontecimentos e à publicação da carta de Jack, o estripador, a Agência Central de Notícias recebeu uma nova carta em que afirmava ser o assassino de Kate e Liz. Referindo-se aos homicídios como um evento duplo, o cartão postal chegou à imprensa até mesmo antes do relatório policial dessas 2 mortes. Por isso, era impossível que o remetente tivesse obtido informações sobre eles através da imprensa. No entanto, a polícia conseguiu provar que essa carta era, na verdade, uma falsificação, feita por um jornalista. O que foi genuíno, de fato, foi o pacote que o diretor do Comitê de Vigilância de Whitechapel, George Lusk, recebeu, em 16 de outubro de 1888. Dentro do pacote havia metade de um rim humano e uma carta que ficou popularmente conhecida como do Inferno, por causa do uso dessa mesma frase nesta carta, onde o autor afirmou ter fritado e comido a metade. Faltava o rim, do qual foi confirmado, é claro, a origem humana e que inclusive era um rim esquerdo. A imprensa levou essa confirmação ainda mais longe e disse que se tratava do rim de uma mulher de 45 anos. Embora, na verdade, não houvesse como saber tanto. Ao mesmo tempo, muitos envolvidos na investigação confirmavam que coincidia perfeitamente com o rim que faltava em Katie. Durante as semanas seguintes, após o envio do pacote e o duplo evento, as coisas pareceram se acalmar. Até o 9 de novembro, quando apareceu a 5ª e última vítima confirmada desse assassino. Mary Jane Kelly era convencionalmente atraente. Embora as descrições físicas sobre ela costumem variar, todas concordam que era uma mulher muito bonita. Além disso, sabemos muito pouco sobre ela.
Segundo seu parceiro, na época dos acontecimentos, Mary era irlandesa e tinha nascido em 1863. Embora vivesse no país de Gales desde criança, ela só se mudou para Londres 4 anos antes de sua morte. De acordo com o que esse homem contou, Mary era analfabeta e se casou muito jovem com um mineiro de carvão chamado John Davis, que faleceu apenas 3 anos após o casamento devido a uma explosão na mina onde trabalhava. Ela morou com uma de suas primas em Cardiff antes de decidir se mudar em 1884. Viajou para Londres, onde inicialmente se hospedou com as freiras no Providence Road Night Refuge, ficando lá por um tempo em troca de fazer tarefas de limpeza até conseguir um emprego em uma loja na rua Cleveland. No entanto, ela não ficou muito tempo nesse lugar, escolhendo trabalhar em um bordel de alto padrão localizado no West End, onde ganhava muito mais dinheiro do que trabalhando em uma loja. Mas logo o trabalho começou a desgastá-la, e Mary acabou desenvolvendo um vício em álcool, o que fez com que fosse demitida. Mary então passou a se dedicar à prostituição ocasional por conta própria, tendo mais sucesso que as outras vítimas. Lembremos que ela era 20 anos mais jovem do que as outras, e isso permitia que ela tivesse uma quantidade maior de clientes, que além disso tinham mais dinheiro e, portanto, não precisavam se prostituir na rua. A noite de quinta-feira, 8 de novembro, foi uma daquelas em que ela procurava clientes para ganhar dinheiro, mas infelizmente, em vez disso, encontrou a morte. Por volta das 10h45 da sexta-feira, dia 9, a administração do Miller's Court começou a inspecionar os quartos e, ao entrar em um deles, encontraram Mary sobre a cama, sem vida. Ela tinha um corte profundo que ia da garganta até a espinha dorsal. Seu rosto estava completamente desfigurado, totalmente destruído. E todo o abdômen dela estava aberto, de onde todos os órgãos foram retirados, inclusive o coração. Até então, era o crime mais grotesco que já havia sido cometido e também o mais perturbador, já que, além dos horrores cometidos, seguiu-se um silêncio sepulcral por parte do homicida, que já havia demonstrado gosto por escrever para as autoridades. E o que é ainda mais estranho é que esse foi o último homicídio com essas características. No momento em que o corpo de Mary foi encontrado, a Scotland Yard já tinha cerca de uma centena de agentes investigando os homicídios. E embora a imprensa criticasse que não estavam levando a sério o que estava acontecendo, a verdade é que as autoridades fizeram uma investigação extremamente rigorosa para a época. Diariamente, dezenas de policiais eram designados para interrogar testemunhas e vizinhos dos diferentes locais onde os corpos haviam aparecido. Ao mesmo tempo, tudo era examinado com a tecnologia mais avançada disponível naquela época. Que não era muito, mas ao menos tentavam. No total, foram colhidos 2.000 depoimentos, graças aos quais foi criada uma lista de 300 suspeitos, dos quais chegaram a prender 80, sem que nenhum deles fosse realmente cheque. Entre os esforços realizados pela Scotland Yard, houve coisas nunca antes vistas, como a criação de um perfil psicológico do assassino, uma ferramenta que hoje costuma ser usada com bastante frequência. Essa inovação ficou a cargo do médico legista Thomas Bond, que depois de analisar todas as informações existentes sobre os homicídios, montou um perfil sobre o responsável. Ao contrário da hipótese proposta por outros colegas, que havia se tornado muito popular, para Thomas, o assassino não tinha educação científica ou anatômica. Dada a forma como ele fazia os cortes, o médico se arriscou a sugerir que Jacques, na verdade, tinha conhecimentos técnicos, semelhantes aos que possui um açougueiro. Além disso, acrescentou que provavelmente se tratava de um homem solitário que sofria de ataques periódicos de mania homicida ou erótica, o que podia ser deduzido pelas mutilações que ele fazia em suas vítimas. Por fim, no relatório, Thomas apontou que suas motivações poderiam ter surgido devido a um transtorno mental ou por um sentimento de vingança ou melancolia. Chegou até a dizer que talvez isso se devesse a uma mania religiosa e, por isso, atacava prostitutas por considerá-las pecadoras. Para ele, era óbvio que se tratava de um único indivíduo por trás dos homicídios, e não um grupo de pessoas, como algumas hipóteses afirmavam. Não há dúvida de que os 5 assassinatos foram cometidos pela mesma pessoa. Nas primeiras 4, as gargantas parecem ter sido cortadas da esquerda para a direita e na última, devido à extensa mutilação. É impossível dizer em que direção foi feito o corte fatal, embora tenha sido encontrado sangue arterial espirrado na parede, perto de onde a cabeça da mulher deveria estar.
As circunstâncias em torno dos assassinatos me levam a deduzir que as mulheres estavam deitadas no momento em que foram assassinadas, e em todos os casos o assassino cortou primeiro a garganta. Graças ao seu relatório, a lista de suspeitos foi ficando cada vez menor, até restarem 6 indivíduos, aos quais até hoje se considera que têm mais chances de terem sido o assassino. O primeiro desses homens a ser considerado um dos suspeitos mais prováveis foi Aaron Kosminski, um nome que Robert Anderson, diretor do Departamento de Investigação Criminal na época, sugeriu. Ele estava convencido de que o assassino era Aaron, um barbeiro judeu de origem polonesa que havia emigrado para Londres em 1882, e era conhecido em Whitechapel por ser uma pessoa com uma instabilidade mental que beirava a loucura. A convicção do diretor levou à sua prisão em 1888, permanecendo preso até 2 anos depois, quando a Scotland Yard encontrou uma testemunha que dizia tê-lo visto acompanhando uma das vítimas antes dos acontecimentos. Convencida, essa testemunha confirmou sua identidade ao vê-lo, mas depois se arrependeu, deixando as autoridades sem evidências contra o barbeiro, que não tiveram outra opção a não ser libertá-lo. Em 2014, o escritor Russell Edwards disse ter realizado um teste de DNA em uma das peças de roupa pertencentes a Catherine, e ele comparou com uma amostra obtida dos descendentes do barbeiro. Segundo ele, o exame mostrou uma coincidência entre os vestígios encontrados na peça de roupa e os descendentes de Aaron. Por isso, ele disse ter resolvido o caso afirmando que Kosminski foi o assassino. Contudo, a maioria dos especialistas em criminalística e os entusiastas do caso consideram que isso não é prova suficiente, porque não se sabe ao certo se a peça analisada pertencia a Catherine, e se pertencia, é provável que tenha chegado ao escritor extremamente contaminada, por isso muitos não consideram que seja uma conclusão precisa. Outro dos suspeitos vinha de um ambiente muito mais luxuoso. Era o jovem advogado Montague John Druitt, conhecido por ser de uma família bastante prestigiada da alta sociedade da cidade. Ele foi considerado um dos principais suspeitos por Melville McNagden, um dos principais investigadores do caso, que via o advogado como alguém sexualmente doente, termo que na época era usado para se referir a pessoas homossexuais. Por esse motivo, além disso, ele havia sido demitido do trabalho no outono de 1888. Isso, junto com o assédio do investigador, levou o detetive a se tornar um assassino. Uma semana depois do último homicídio, o que para o detetive o tornava, sem dúvida, o assassino. No entanto, os próprios colegas dele achavam que essa teoria não fazia sentido. Não havia provas contra o advogado e também não parecia existir um motivo claro para acreditar que ele era o responsável pelos crimes. Mais do que preconceitos, o terceiro dos suspeitos era uma personalidade reconhecida na Londres daquela época. Walter Sickert, um pintor de 28 anos de idade, que foi investigado pela polícia pelo interesse excessivo que tinha no caso. De fato, chegando a pintar um quadro a óleo sobre a cena do último crime com o título de O Quarto de Jack, o Estripador. Apesar de que no momento da investigação não foram encontradas provas claras contra ele. Em 2014, foi encontrada uma coincidência de DNA mitocondrial entre uma carta enviada pela esposa de Walter e uma das cartas enviadas por Jack. No entanto, isso também não pode ser considerado uma prova conclusiva, já que 10% da população inglesa compartilha o tipo de DNA que deu a coincidência. O próximo suspeito foi John Pizer, um sapateiro judeu que era popularmente conhecido como Leather Apron, ou em português, avental de couro por causa de seu ofício. A atenção da Scotland Yard se voltou para ele após o assassinato de Mary Ann Nichols, a segunda vítima, já que outra prostituta denunciou à polícia ter sido ameaçada com uma faca por esse homem naquela noite. Ao revisar seu histórico, descobriram que ele já havia tido desentendimentos com prostitutas antes, e isso gerou ainda mais suspeitas sobre o sapateiro, que foi detido e interrogado de forma nada civilizada, tentando arrancar uma confissão dele, mas não conseguiram. O homem manteve-se firme em seu álibi. Um dos suspeitos mais conhecidos foi, sem dúvida alguma, Alberto Victor, neto da Rainha Vitória da Inglaterra e Duque de Clarence. Esse membro da realeza faleceu muito jovem, aos 28 anos, 4 anos após os assassinatos de Jack, o Estripador. Segundo uma teoria pouco confirmada, Alberto foi investigado pela Scotland Yard, que acreditava que o Duque havia contado com a cumplicidade do médico da rainha.
Apesar disso, eles nunca foram interrogados e a hipótese acabou sendo esquecida. Até 1976, quando o escritor Stephen Knight lançou seu próprio livro sobre o caso, onde ele afirma que os homicídios e a figura de Jack, o estripador, foram obra da monarquia para proteger o duque. Já que, segundo ele, Alberto era um cliente frequente das prostitutas de Whitechapel e até teria tido uma filha com uma delas. A mãe de sua filha e suas amigas, também prostitutas, começaram a chantageá-lo para não revelar a verdade e, para que a situação não continuasse se espalhando, a coroa teria matado as mulheres e criado um assassino em série fictício para proteger o duque. Claro que não existem provas claras de que ele ou o médico tenham cometido os crimes ou sequer de que a teoria possa ser real. A investigação nunca chegou a uma conclusão e por mais de um século o mistério continuou e continua até hoje, chamando a atenção de milhares de pessoas ao redor do mundo, que se perguntam o que aconteceu com esse assassino e quem ele realmente era. De tempos em tempos surgem diferentes teorias conspiratórias sobre sua identidade, ou porque ele sumiu repentinamente sem deixar pistas. Apesar do avanço da tecnologia e das novas técnicas de investigação criminal, esse caso continua sem solução até hoje, sendo um dos maiores mistérios da história da humanidade. Em fevereiro deste ano, 2025, Russell Edwards voltou a apresentar os resultados de seus exames, mantendo que Aaron Kosminski foi o assassino. No entanto, suas provas não são oficiais e, portanto, até que a Scotland Yard se pronuncie sobre o assunto, não é possível confirmar que seus resultados são autênticos. Até hoje, ainda não sabemos quem foi Jack, o estripador, e é provável que nunca venhamos a saber. E bom, por aqui terminamos o vídeo. Me contem o que acham, provavelmente vocês já conhecem o caso, mas é bom para refrescar a memória e esclarecer algumas coisas. Porque há alguns meses começaram a dizer que a identidade de Shaggy, o estripador, tinha sido descoberta. E não é verdade, ou seja, não é real. Pode ser que sim, pode ser que não, mas como todas essas evidências são de tanto tempo atrás, provavelmente nunca teremos um resultado conclusivo. Então, vocês podem crer no que desejarem. Para mim, nunca vamos saber com certeza o que realmente aconteceu. Então aqui estão os Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem por esses meios. E é isso. Confira o novo vídeo, as recomendações, inscreva-se clicando no meu rosto e até o próximo vídeo. Tchau!